Vai gravar essa aula? Vou começar a gravação agora. Aí, tá aparecendo, né? Vai começar agora. Então, mas alguma dúvida aí com esse primeiro exercício? Não? Não? Então, ó, vamos lá para os demais, né? O 2 e o 3. O 2, como eu disse, ele é bem parecido com aquele primeiro, né? Ou seja, ele dá a soma de dois números, né? E dá o produto desses dois números, tá? E pede para calcular x ao quadrado mais y ao quadrado. Quer dizer, na verdade, trocou o a por x e o b por y, né? Então, no lugar de ficar lá a mais b, aqui ficou x mais y, mas é a mesma coisa. Ou seja, na hora de desenvolver o produto notável, eu vou ter que fazer o quê? X mais y ao quadrado, né? Que dá o quê? O quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, né? Mais o quadrado do segundo termo, tá? Bom, a soma é dada, né? Que é 13, então no lugar de x mais y eu vou pôr 13, então vai ficar 13 ao quadrado. O x vezes y é 1, então onde está duas vezes x vezes y vai ficar 2 vezes 1, mais y ao quadrado. Duas vezes 1 é 2 mesmo. Esse 2, o 13 ao quadrado é 169, né, que é 13 vezes 13. Esse 2 eu passo aqui para o primeiro membro, né? Então vai ficar 169 menos 2, 167. 1,67, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou também posso escrever que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 167. Aí também é a alternativa B, viu? 167, é a resposta B. Esse aqui ficou faltando algum dado aqui. O que era mesmo? Ah, tá. Sim, estou vendo aqui. Aprendiz marinheiro, né? O produto era, que ficou faltando aí, que não apareceu, acho que ele está aqui embaixo, será não? Tá, seria na verdade isso aqui, né? Raiz de 3 menos raiz de 2, tá vendo aqui, ó? Isso faltou aqui que teria que estar logo depois, né? O produto é igual. Então, o produto é igual, ficou faltando esse dado aqui, ó, que é raiz de 3 menos raiz de 2 multiplicado por raiz de 3 mais raiz de 2, tá? Bom, esse ele é bem simples pelo seguinte, né? Ou eu faço a distributiva, se alguém esquecer na hora, pode fazer essa distributiva, né? Que é multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 2, tá? Depois, raiz de 2 vezes 3 vai dar, né, 3 vezes raiz de 2. Então, eu vou ter mais 3 raiz de 2 e menos 3 raiz de 2. Esses dois termos vão cancelar, né? Então, o que vai aparecer é o raiz de 3 ao quadrado e o raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Bom, raiz de 3 ao quadrado, esse quadrado cancela a raiz, né? Ou, se preferir ainda, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, raiz de 9 é 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, né? Você conserva a raiz e multiplica os radicando. Então, raiz de 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então, o meu resultado do raiz de 3 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, vai ser 3 e 2. Então, vai ficar 3 menos 2. 3 menos 2, 1. O que tem aqui também é a resposta B, tá? Então, isso aí era mais assim para estar relembrando principalmente esses três tipos de produtos notáveis, né? Muitos deles, como eu já disse, às vezes aparece lá na trigonometria, né? E principalmente esse aqui também, né? Na hora que, volto a repetir, eu já falei isso, mas na hora que você tem uma fração, né? Um resultado, tipo lá em cima, assim, 2 no numerador, embaixo, raiz de 3 mais 2, tá? Então, o que a gente deve tentar fazer procurar eliminar essa raiz do denominador, né? Então, para eliminar, eu multiplico sempre pela praticamente a mesma expressão, mas trocando o sinal, né?
Se eu tenho lá raiz de 3 mais 2, por exemplo, né? Raiz de 3 mais 2, eu vou multiplicar por quê? Raiz de 3 menos 2. Por que que eu faço isso? Porque dá o quadrado de um, o quadrado do outro, né? O quadrado de um elimina a raiz e o quadrado do outro, que é número mesmo, vai ficar um número ao quadrado. Esses valores que eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima, né? Que isso vai acontecer o quê? A raiz quadrada vai desaparecer do denominador e vai aparecer no numerador, tá? Então, é muito mais fácil, né, você calcular um resultado, mesmo que ele seja um número irracional, se esse número está no numerador do que está estando no denominador, porque o denominador, vocês sabem, é uma divisão, né? E dividir, vamos dizer, um número decimal já não é tão simples. Dividir um número decimal, que é uma dízima periódica, né? A coisa fica ainda mais complicada, tá? Então, é melhor o quê? Que essa raiz esteja no numerador, que é mais fácil para lidar e calcular, tá? Isso aí chama-se racionalização de denominadores, né? Quer dizer, eu vou escrever o denominador aí de uma forma mais racional, ou seja, sem que apareça a raiz aí, tá? Bom, pergunto o seguinte, né? Com relação a esses exercícios, tinha o último aí que acho que não apareceu, né? Por alguma razão não coloquei. Mas dá para comentar, né? Eu acho que eu já cheguei a falar sobre ele. Foi uma questão muito parecida com essa, só que eram outros números e números maiores, né? Eu pus 4.000 e pouco, lá era 482 mil e alguma coisa, tá? Isso aí ajuda e facilita se a diferença desses números for igual a 1, né? Como no exemplo que eu passei 4.822 elevado ao quadrado menos 4.821 também ao quadrado. Transformei isso aqui, né, no produto da soma pela diferença dos mesmos dois números, tá? Então, ficou o quê? 4.822 somado com 4.821, multiplicado pela diferença deles, ou seja, 4.822 menos 4.821. Essa diferença é 1, né? Por isso que eu falo que é vantagem, né? Até se fosse uma diferença de 2, né? Seria vantajoso, que multiplicar por 2 é uma multiplicação simples, né? Multiplicar por 1 é o neutro da multiplicação, não precisa nem multiplicar, né? O resultado é o mesmo. Quer dizer, resumo da ópera aí para esse exercício 5, né? É muito mais fácil, se eu sei desta propriedade, somar os dois números e multiplicar por 1, né? Porque a diferença deles é 1. Se a diferença fosse 2, por exemplo, né? Poderia ter assim 423 menos 821, tá? Então, 4.823 menos 4.821. A diferença seria 2. Então, essa soma aí, que é a soma desses dois números, que dá 9.643, eu multiplicaria por 2, tá? Mesmo assim, é muito mais fácil do que calcular o quadrado desse número. Imagina que você está numa prova ou que você está num vestibular e tal, que você não pode levar calculadora, né? Então, você teria que usar desse artifício, né? Porque se você vai calcular manualmente, né, um número até maior do que esse, primeiro você demora para fazer esse cálculo, né? Porque são quadrado de dois números grandes, tá? Vai demorar para fazer o cálculo. E segundo, que você pode errar, né? A multiplicação com vários números, às vezes numa distração você erra. A soma já pode errar também, claro, você não está atento, você pode errar. Mas é menos provável, né, que você erre na soma, tá? E na multiplicação é bem mais provável que se cometa um erro aí na hora de fazer a multiplicação. Então, essa propriedade, ela auxilia muito em cálculo desse tipo, tá? Então, por isso que foi colocado esse último exercício aí, tá?
Bem, alguma dúvida, gente? Alguma pergunta com relação a isso que está aí, em relação a esse último que eu falei? Alguém ainda tem alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Com relação, basicamente, a esses 3 produtos notáveis, vocês acreditam que vocês dominam bem, é isso? Posso contar com isso? Pode. Pode ser, professor. Tá, beleza. Bom, lógico, eu estou falando, mas surgindo dúvidas, a gente vai sempre tentar, nós vamos sempre tentar eliminar essas dúvidas, né? Ou ver uma maneira mais fácil para vocês entenderem, certo? Eu pergunto mais uma vez, alguém tem alguma observação, alguma dúvida, alguma questão que não ficou muito clara? Professor, Oi? eu queria perguntar qual é o número de linhas mínimo para a redação que o senhor pediu. Não, o relatório aí do vídeo, como eu disse, é uma coisa bem simples, né? Não precisa... Se você conseguir expressar aquilo que você entendeu em 10 linhas, tá ótimo. Se conseguir em 4, 5 linhas, sem problema. É lógico que precisa entender o que você escreveu, né? Então, por exemplo, viu o vídeo sobre tal assunto, entendi os exemplos que foram citados, né? Se quiser citar algum que você não entendeu, né? Então, o segundo exemplo citado no vídeo, eu não entendi. Aí é bom até anotar, né? Qual exemplo é esse que você não... Se você conseguir anotar o segundo exemplo que você não entendeu, porque aí depois, quando tiver esse ou outros casos, eu vou exatamente comentar aquele exemplo que a maioria não entendeu, né? Ou mesmo que um ou dois não tenham entendido um determinado exemplo, seja do primeiro ou do segundo vídeo, ou exercício mesmo, porque um dos vídeos lá o professor resolve exercício, né? Então, por exemplo, você não entendeu lá um exercício que ele resolveu, tá? Então, é isso que você vai observar lá. Então, para isso não precisa muitas linhas, né? Ser bem assim objetivo mesmo, e falar o que viu, o que gostou, o que entendeu, né? E se eventualmente alguma coisa não ficou entendida, tá? Foi claro? Você entendeu aí a pergunta? Entendi. Era isso É mesmo? que eu perguntei porque o meu tinha ficado muito curto, aí eu fiquei preocupada. Não, se lá eu ler e entender o que você quis dizer, tá ótimo, tá? Não precisa de... enfim, encher linguiça ali, né? O negócio é ser objetivo, entendeu? Fala, ó, isso eu entendi, isso eu não entendi, entendeu? Bem objetivo mesmo, tá? Bom, eu vou parar a gravação, tá? E aí fica aí mais um tempinho para vocês terminarem aí o relatório, quem não terminou. Eu vou estar depois, na sequência aí, passando... Acho que eu cheguei a passar uma lista de exercícios de frações, né? Passei para vocês ou não? Acho que eu passei, Passou. né? Tá. Então, olha, o prazo acho que é até terça, é isso? Parece que foi isso que eu deixei o prazo, terça-feira. Então, Sim. Acho que é dia 22. isso. Aí, pessoal, é o 23. seguinte, quando eu dou um prazo, é um prazo máximo, né? Lógico, quem puder fazer antes, é melhor que faça antes, né? Não, Eu já não é entreguei. deixar para o último dia, a última hora, né? Oi? Eu já Mike, entreguei. desculpe, eu não entendi o que você falou. Eu já entreguei a atividade de Você já fração. entregou o de frações também? Sim. Tá. Ok. Ficou alguma dúvida lá de frações ou não? Não, fração é fácil. Tá, beleza. Então, ótimo, viu? É aquilo que eu falei, são alguns conceitos que vocês vão ter que dominar bem, né? Essa parte de frações e tal, é importante, tá? E surgiu dúvida, gente, não deixe de perguntar, viu? Não é porque
vou achar assim, nossa, mas ninguém falou nada, ninguém perguntou nada, só eu que não entendi. Tudo bem, é só você que não entendeu e você tem o direito de perguntar, entendeu? Tem o direito de entender, não é? Então, não deixe de perguntar, né? Não deixe porque às vezes algumas dúvidas vai ficando e chega lá na frente, aí é um monte de dúvida, né? Porque não é só essa que ficou, vão aparecer outras, né? Então, é melhor, à medida que vai surgindo dúvida, procurar esclarecer, tá? Então, posso estar desligando aqui, né? Desejar uma boa tarde para vocês, um bom final de semana. E, como eu sempre lembro, de segunda não tenho aula com a sala de vocês, tenho com as outras, né? O segundo e o terceiro. Mas, caso surja dúvida aí mesmo na segunda tal, vocês podem chamar aqui pelo chat, né? Na hora que eu terminar a aula, eu respondo, tá? Talvez eu não consiga, se eu estiver dando aula, eu não vou conseguir responder na hora. Ou mesmo no WhatsApp, tá? Então, às vezes demora um pouquinho, porque às vezes eu, né, posso estar ocupado com alguma coisa, eu não vou conseguir responder na hora, mas com certeza no dia eu respondo, tá? É só ter um pouquinho de paciência que eu vou estar respondendo, sim, tá? E aí, se der para responder na hora, claro que eu vou responder na hora, tá? Bem, pessoal, então, boa tarde mais uma vez, bom fim de semana para todos aí, se Deus quiser, até terça-feira, ok? Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Tchau, Obrigado. tchau. Até a próxima. Tchau. Bye, bye. Tchau.